Mensagem do Paulo Vinícius mandando boa noite, perguntando se o Corinthians vai ao mercado. E o goleiro reserva para o Hugo Souza. Vários nomes foram especulados nos últimos dias sobre o goleiro do Corinthians, né? O que dá para contar é que o nome que mais agrada, é aquele que cabe dentro do bolso hoje do Corinthians, parece ser o Santos, goleiro que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. O Santos não joga pelo Atlético Paranaense, só jogou uma partida na atual temporada, tá? É alguém que não tem muito moral, tá com pouco espaço por lá. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Santos não deva ser uma operação das mais complicadas. E ele já trabalhou tanto com o Dorival Júnior, quanto também com o Fabinho Soldado. O Dorival é o técnico, o Fabinho Soldado é o diretor executivo de futebol, tá? A partir daí dá para a gente imaginar que possa pintar alguma coisa. Nicola, eu vi o João Andrade falando que o Corinthians tem interesse em Kevin Zenon, do Boca Juniors, meio-campista de 23 anos de idade. Gosto bastante do Ivan, um cara muito sério. Chegou a trabalhar lá no Corinthians, saiu de forma, para mim, injusta. Deixa eu só dar uma olhada sobre o Kevin Zenon. Boca Juniors, vamos entender a condição, 23 anos, atacante. 18 jogos e 4 gols. Titular absoluto por lá, esqueçam. Esqueçam, tá? Esqueçam, ó. Os últimos 5 jogos foi titular em todos e marcou 2 gols. Por que eu digo que esqueçam? Porque esse cara, para sair tá avaliado, vamos até dar uma olhada em qual que é o valor de avaliação dele. O Corinthians não vai conseguir contratar jogadores gastando dinheiro, tá? Pelo menos não na próxima janela. Está avaliado em 10 milhões de euros. Contrato até dezembro de 2028. Se está avaliado em 10, você pode ter certeza que o Boca, para fazer negócio, especialmente com o clube brasileiro, ia pedir mais do que 15. Dá para cravar que não vem. O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, houve uma promessa feita ao Dorival Júnior de que reforços seriam contratados, tá? Essa é uma verdade, isso aconteceu. Que nível de reforços? Não dá para imaginar reforços de primeiro nível, grandes contratações, até porque não tem dinheiro no Corinthians, vocês estão entendendo toda a dificuldade. E a promessa foi feita pelo presidente Augusto Melo, que não tem nenhuma certeza de que vai estar à frente do Corinthians num curto espaço de tempo. Dá para imaginar que essa semana que vai começar amanhã já é bem complicadinha para o presidente. Se o Augusto for, por exemplo, o Augusto, se ele sofrer, não dá uma derrota, né? Mas se ele for indiciado nessa semana como se imagina, a situação já fica bem delicada para ele. Enfim, acho que a gente tem que guardar cenas dos próximos capítulos e a coisa para o Augusto é bem complexa, tá? É bem difícil. Mas prometeram um ponta, jogador de velocidade pelo lado do campo. Prometeram mais um zagueiro que chegasse para ser titular. Há também uma promessa em relação a goleiro reserva e lateral reserva. Mas confesso para vocês que eu quero pagar para ver, tá? Quero entender direitinho para ver se vai rolar todo esse mundo de reforços num clube que passa por muitas dificuldades financeiras e também instabilidade política. Pedro Henrique, boa noite, Nicola. Jogadores do Corinthians podem chegar de goleiro reserva, zagueiro. Zagueiro precisa ser titular, tá? Lateral esquerdo, os caras não estão cobiçando, até porque hoje o Corinthians tem 4 laterais esquerdos, né? 4. E olha que eu nem estou contabilizando o que parece ser o mais promissor de todos, que é o Denner, jogador que foi comprado pelo Chelsea. Essa é uma clara demonstração de falta de planejamento, né? Vê se vocês concordam comigo. O Chelsea comprou um menino de 16 anos de idade do Corinthians, pagando o pacote total pode chegar a 12 milhões de euros. É o Denner que eu estou falando. E o Denner vai embora só quando completar 18 anos de idade, como manda a legislação, a regra que impera no futebol brasileiro. Pois bem, o Denner, como é que o Denner vai subir para o time profissional do Corinthians? Se no time profissional são 4 jogadores disputando a posição, é bem verdade que quase todos não são confiáveis. O Bidu não é confiável, o Hugo não é confiável, o Palácios muito menos, o Angeleri é aquele que parece ter um pouquinho mais de qualidade. Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians, cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o
Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a 4 milhões de reais por ano em peças. No ano passado foram 13 milhões e 200 mil reais. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin? Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar, mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado, ou pelo menos o grande alvo, suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como, por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.